saber que você está aqui para a nossa segunda unidade. Isto é sinal de que você está permanecendo, está dando agora o segundo passo nesta segunda unidade. Vimos na primeira sobre as noções preliminares a respeito da origem, do surgimento, do desenvolvimento e mesmo do significado da palavra homilética. Mas hoje queremos pensar com você sobre os pré-requisitos para um pregador, os pré-requisitos fundamentais para um pregador. E é importante que você atente para isto, uma vez que deseja pregar a mensagem do Evangelho, uma vez que deseja proclamar as boas novas para aqueles que irão ouvi-los, seja já tendo uma experiência com Cristo ou aqueles que estão interessados em conhecer a mensagem do Evangelho. Desta forma, é fundamental que você atente para estes pré-requisitos fundamentais. Dentre eles, queremos destacar a disciplina espiritual. É muito importante que você esteja atento a essa questão da disciplina espiritual em sua vida, sendo alguém que estuda a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus. Afinal de contas, se você não tiver conhecimento da palavra, e a palavra será o seu livro-texto, a sua ferramenta básica para a pregação do Evangelho, você poderá fazer referência a muitas áreas do conhecimento, mas se há alguma coisa em que você deve ser especialista, é na palavra de Deus. Por isso, na disciplina espiritual, é importante que você cultive o hábito de estudar a palavra, que você tenha no seu coração o propósito de Esdras, como se pode ler lá em Esdras 7:10, que ele propôs em seu coração estudar a lei do Senhor para a aplicar e assim então poder ensinar em Israel os seus estatutos e os seus mandamentos. Se você desenvolve a disciplina espiritual, seja cultivando o estudo da palavra de Deus e uma vida de oração, você será um pregador que estará qualificado a realizar a obra do Senhor. Mas não apenas isto se constitui em um dos requisitos, é importante também que você considere a ética cristã. Afinal de contas, nossa vida deve ser pautada por seguir os princípios da ética cristã. Na verdade, a meta suprema da vida cristã é que nos tornemos semelhantes a Jesus. Lamentavelmente, há um equívoco na compreensão da doutrina da salvação e, às vezes, isto se reflete até mesmo na vida dos pregadores. Pensamos que a salvação se restringe à absolvição e à mudança de endereço para o céu. Mas, na verdade, ela é mais que isto. Entre a absolvição, ou seja, a conversão e até a chegada no céu, você tem o desafio de se tornar imagem e semelhança de Jesus. É por isso que o Senhor permite que permaneçamos aqui depois de recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E na medida em que vamos nos tornando imagem e semelhança de Jesus, no falar, no agir, no proceder, nós refletimos a ética cristã e impactamos, influenciamos aqueles que estão à nossa volta. Mas além da ética cristã, é importante que você também conheça a sua forma. Conhecendo a sua forma, e a forma tem a ver com um acróstico, quando você estiver lendo o texto desta unidade, você poderá observar mais atentamente este acróstico, mas tem a ver com o seu jeito de ser, a sua forma de ser. E Deus respeita a nossa forma de ser. Então, a sua formação espiritual, as suas origens, os seus recursos, o seu modo de ser, as áreas de experiência da sua vida, todos esses elementos compõem a sua forma e vão se constituir em importantes recursos para a obra da pregação. Quando um pregador não conhece a sua forma, ele enfrenta muitas dificuldades na realização da obra. E conhecendo assim o seu jeito de ser, o modo como Deus o criou, vai ajudá-lo tremendamente na realização da obra do Evangelho, da pregação. Mas uma outra coisa fundamental enquanto pré-requisito é que você tenha uma educação continuada. Pregador que se contenta em ficar apenas com uma formação será um pregador limitado.
Dessa forma, então, é importante que você invista numa educação continuada, seja através de uma pós-graduação, seja participando de congressos, lendo. Pregador precisa ler muito. Pregador que não lê vai ter muita dificuldade na realização da obra, até porque quando você lê, os horizontes se ampliam e você se torna um pregador mais criativo. Jesus Gonçalves diz que a criatividade não é fruto da vacuidade da mente. Uma mente vazia não será uma mente criativa. Então, se você quer e deseja ser um pregador por excelência, empenhe-se por uma educação continuada. É importante que você também invista na habilidade de utilizar a criatividade no púlpito. Tome cuidado, não estamos falando aqui de modismos, não estamos falando de exageros, de extravagância, mas a criatividade é fundamental e estudar sobre formas de se tornar um pregador criativo com certeza irá ajudá-lo significativamente. Mas também pregar mensagens com toque de relacionamento pessoal e que sejam úteis para o dia a dia. É um pré-requisito fundamental. Há algum tempo atrás eu li um texto que me marcou significativamente. As manhãs corriqueiras de domingo e as segundas-feiras. Pensando na cultura norte-americana, onde a maioria das igrejas tem celebração pela manhã, o autor desse texto falava sobre aquilo que se pregava no domingo pela manhã e a segunda-feira, primeiro dia útil da semana. Qual a contribuição que aquilo que se pregou no domingo tem para a segunda-feira ou para o restante da semana? Então é importante que você, como pregador, se relacione com a sua comunidade de forma significativa, de maneira que você possa trazer mensagens com um toque de relacionamento pessoal e que contribua para o dia a dia das pessoas. Mensagens que as pessoas possam utilizar no trabalho, na escola, em casa, nos seus relacionamentos, mensagens que efetivamente façam a diferença. É importante que você tenha uma comunicação persuasiva. E isso certamente fará a diferença na pregação. Com que propósito você prega? Prega apenas para informar ou para transformar? Se você prega para transformar vidas, então você tem que falar com convicção, com firmeza, com segurança, de modo que as pessoas se sintam movidas a agir diante daquilo que você está falando. Eu me de uma história que li em um dos livros de homilética, dos muitos que já li, que o autor contava a experiência de Dr. David Hume, um filósofo, que ia caminhando celeremente pela rua e ele tromba com um transeunte. E o mesmo lhe pergunta: Dr. Hume, onde o senhor vai com tanta pressa? Ele diz: eu vou ouvir o pregador fulano de tal. Mas o transeunte interpelou: mas o senhor não é ateu? Ele disse: eu sou, mas ele não. E ele fala com uma convicção que me impressiona. Então é importante que tenhamos esta convicção, de modo que até mesmo quem não crê no Evangelho queira nos ouvir, porque falamos com convicção, com firmeza, com segurança. Um outro elemento importante é uma alimentação balanceada. Sabe qual o grande pecado de muitos pregadores? É não oferecer uma alimentação balanceada para os seus ouvintes. Você pode oferecer uma alimentação balanceada considerando os objetivos da pregação, doutrinário, evangelístico, confortador, ético, exortativo, ou outro objetivo. Você pode pregar também considerando os propósitos bíblicos, missão, comunhão, adoração, serviço, discipulado. Você pode estabelecer um programa de pregação para a sua igreja, se você estiver liderando esta igreja, de modo que os seus ouvintes possam receber mensagens que atendam a vários aspectos, as várias áreas da vida. Busque mentoria, não fique sozinho. Afinal, o ferro com o ferro se afia. Então, quando você busca estar se relacionando com pregadores mais experientes, com pregadores mais maduros, você busca o auxílio de outros que possam ajudá-lo a se aperfeiçoar na obra da pregação,
com certeza isso fará toda a diferença. Ouse quebrar paradigmas na comunicação. Mais uma vez, lembrando, sem exageros, sem extravagâncias, mas não tenha medo de ousar, pensando sempre no bem e no desenvolvimento da sua congregação. Agindo assim e mantendo-se na dependência do Pai, pois afinal, a criatividade sem unção, diz Jesus Gonçalves, é presunção, é vaidade, e aí a consequência é a ruína. Mas se você usa todos esses recursos numa profunda dependência do Pai, isso certamente fará toda a diferença na sua vida e na vida daqueles que irão ouvi-lo semana após semana. Portanto, atente para os pré-requisitos fundamentais da pregação e certamente você fará a diferença. Que Deus possa abençoá-lo nesta caminhada.